Mucoviscosidose, doença do beijo salgado, são nomes atrelados à fibrose cística. E é justamente sobre a fibrose cística que a gente vai falar hoje. E o que é a fibrose cística? A fibrose cística ela é uma condição genética autossômica recessiva rara. Lembra que a gente tem 46 cromossomos, sendo 23 provenientes da mãe e 23 provenientes do pai. O pai, ele manda 22 autossômicos e um deles ou é X ou é Y, para determinar o sexo do filho. A mãe, do mesmo jeito, ela vai mandar, no caso, 22 autossômicos e sempre vai mandar X. Por quê? Porque para que uma criança ela nasça do sexo masculino, ela é XY. O Y só pode vir do pai, porque o pai é XY. A mãe não, a mãe é XX. Então, quando vem um X do pai, a mãe já tem X, logo nasce uma menina. Como essa doença ela é uma patologia em que não está atrelada aos cromossomos sexuais, mas sim aos cromossomos estruturais, ou seja, os cromossomos autossômicos, a gente vai observar que mulheres e homens eles têm a mesma possibilidade de ter a doença. Claro, desde que a mãe e o pai sejam portadores. O pai vai ser portador, ou seja, ele não vai expressar a doença, mas ele vai ser portador, ele vai ter o gene mutado. A mãe do mesmo jeito. E a mãe, quando ela manda o seu gene mutado para o filho e o pai manda o gene mutado para o filho, embora ambos não possuam a doença, o filho vai expressar a doença. Porque eu preciso de uma dose dupla de recessivo para que haja então essa formação da fibrose cística, para que a criança expresse a patologia. Ela que nada mais é do que uma mutação no gene CFTR, onde vai acabar afetando principalmente o pulmão e o sistema digestivo, fazendo com que o muco ele acabe se tornando anormal ali. Ele se torna bastante espesso e bastante pegajoso, o que acaba tendo uma significativa influência nos sintomas e também no bem-estar desse indivíduo que é portador da fibrose cística. Esse gene, o CFTR, ele tem algumas classes, que são as classes 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O nosso objetivo não é destrinchar cada um deles não, mas é só entender que dependendo das classes em que ele está, ele vai ter uma maior ação ou uma menor ação. Como, por exemplo, a classe 1, 2 e 3, eles são as piores que tem. São classes em que os sintomas eles vão acabar sendo bastante expressivos naquela criança que tem a patologia. Já a classe 4, 5 e 6, eles vão se expressar, mas não vão se expressar como a classe 1, 2 e 3 se expressa. Eles são menos rigorosos. Vamos então abordar a fisiopatologia da doença. Como então essa mutação no gene acaba desencadeando tantas complicações nessa criança que é portadora da fibrose cística? Então, o gene CFTR, que está lá nos cromossomos estruturais, eles vão ser responsáveis por fazer com que haja a síntese de uma proteína conhecida como canal de cloro. O canal de cloro é ele que vai justamente permitir com que haja movimento do cloreto, do bicarbonato e do sódio, através de quem? Através das membranas das células. Quando a gente tem um defeito nesse gene, a gente não forma o canal de cloro. Sem o canal de cloro, a gente não consegue, então, transportar o cloro, o bicarbonato e o sódio. Se a gente não consegue transportar ele, eles ficam retidos no corpo do indivíduo. Logo, a gente vai ter um espessamento, vamos ter uma maior viscosidade aumentada no sujeito, fazendo, então, com que aquelas glândulas exócrinas ela perca um pouco das suas funções, que são glândulas que fazem justamente o processo de liberação das substâncias para a cavidade interna do nosso corpo ou para o meio exterior. Em relação aos sintomas da patologia, é que a fibrose cística, os sintomas dela vai variar bastante, até mesmo por conta daquelas classes que a gente viu anteriormente. Ela varia então de pessoa para pessoa, é um pouco subjetiva, claro, sempre dependente da questão da mutação genética. Então, alguns sintomas atrelados a ela é justamente o chiado no peito, pólipos nasais, falta de fôlego, fezes volumosa e com muco, dificuldade também no ganho do peso. Além disso, a gente fala em um suor excessivamente salgado, que é justamente desencadeado por conta daquelas glândulas exócrinas que não vão fazer um trabalho tão correto como deveria fazer.
Então, o indivíduo ele fica então retendo sódio e ele fica retendo cloro dentro do seu corpo, fazendo então com que o indivíduo tenha esse aspecto de um suor mais salgado. E também o indivíduo que é portador da fibrose cística, ele acaba se tornando então um pouco mais propício a infecções respiratórias de forma mais constante. Isso acontece justamente por conta daquele muco que vai estar mais espesso, do muco que tem uma maior viscosidade. Esse muco ele acaba então fazendo com que haja uma maior retenção ali nos ductos dele e a gente vai fazer com que os cílios, eles não consigam se movimentar de forma adequada, por conta que é um muco que está mais pesado, e aí ele não se mexe do jeito que deveria mexer. Então as doenças infecciosas respiratórias passam a ficar mais constantes nesse indivíduo. Além disso, a tosse crônica persistente muitas das vezes vão produzir muco bastante espesso e difícil de estar sendo expelido. Temos também a vesícula biliar sendo comprometida. Ela que é pequena, mas vai ficar cheia de bile espessa. A bile, ela é justamente quem faz o processo de emulsificação da gordura. Ela que atua como se fosse um detergente lá na gordura, para que ele consiga ser degradado. Só que como a vesícula biliar está sendo afetada, o que o indivíduo vai ter então? Dificuldades em relação à degradação dessa gordura. Então as fezes do indivíduo vai ficar com aspecto mais gorduroso. E atrelado a isso, a gente vai ter a ação de uma enzima chamada lipase. A lipase, ela também possui a função de fazer a degradação de gordura. A lipase, ela acaba então tendo sua função comprometida. Então ela não vai fazer a degradação daquela gordura como deveria fazer. Justamente por conta da presença daquele muco mais espesso lá nos ductos pancreáticos, que vai fazer com que haja o bloqueio da passagem dessa substância. E aí ela não consegue chegar lá na gordura e fazer a degradação dela. Além disso, a gente fala que os indivíduos que possuem a fibrose cística também têm tendência a desenvolver diabetes. Por quê? Porque o pâncreas ele também secreta a insulina. A insulina ela é um hormônio que tem a funcionalidade de fazer a abertura da célula. Para quê? Para a passagem da glicose. A glicose ela só entra dentro da célula por ação da insulina. A insulina atua verdadeiramente como se fosse um porteiro de dentro da célula. Lá na célula, o que ela vai fazer? Vai abrir a célula e quando a célula abre, entra a glicose. A glicose entra para dentro dela, vai fazer aquele processo de respiração celular e depois fecha, por conta da ação ainda da insulina. Só que o indivíduo que vai ter o bloqueio ali na liberação da insulina, o que vai acontecer? Ele vai ficar com a corrente sanguínea bastante elevada em glicose. E aí a gente tem um quadro conhecido como diabetes. Em relação ao diagnóstico da doença, a gente fala na triagem neonatal e o teste do pezinho. Teste do suor para medir a concentração de sódio presente no suor daquele indivíduo. Testes genéticos não podem ser descartados. Testes da função pulmonar do sujeito. Além disso, exames de sangue e avaliação clínica e do histórico familiar desse indivíduo que tem a patologia. Além disso, a gente fala no quesito tratamento. Existe tratamento para a fibrose cística que aumenta a longevidade e o bem-estar do indivíduo que está com a patologia. E a gente faz isso através da reposição de nutrientes, suplementação de vitaminas, principalmente elas, vitamina A, D, E e K. Dieta nutritiva, rica em calorias e nutrientes, suplementação de enzimas pancreáticas, justamente porque por conta que elas estão sendo inibidas, de ter sua ação eficaz. Além disso, o acompanhamento multidisciplinar frequente, então sempre um acompanhamento médico, o uso de medicamentos para tratar infecções crônicas que podem sim ser desencadeadas por essa doença. Além disso, o medicamento que diminua a espessura do muco, usar antibiótico quando necessário também, justamente por conta dessas infecções agudas e crônicas nas vias aéreas. Uso também de anti-inflamatório e a fisioterapia respiratória,